Bom, para começar a fazer essa bolsa, nós precisamos ficar atentos a alguns detalhes, tá? Porque ela vai misturar algumas técnicas, então ela vai ser um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a fazer. Então, vamos começar primeiro colocando nosso porta-alça. Esse porta-alça aqui tem 1,5 cm. Aqui eu já coloquei um reforço, um pedaço de montana. Eu coloquei um reforço aqui atrás. Eu vou simplesmente só tirar aqui a minha fita para me ajudar a estabilizar. Vou passar aqui e vou dobrar assim e meu porta-alça tá feito. E aqui atrás eu já coloquei um pedaço de fita também para me ajudar a segurar no fole para eu levar para a máquina, tá? Aqui eu vou dar 2 centímetros de distância da parte reta do meu fole, daqui de cima para baixo, e vou posicionar no meio. Como ele tem 10 centímetros total, o meio dele é 5, tá? Observando que o que está encostando aqui na minha régua é o metal, não é o porta-alça, tá? Feito isso, nós vamos fazer a costura prendendo nosso porta-alça. Com o porta-alça aplicado, o que eu vou fazer? Eu falei para vocês que essa bolsa vai ter uma mistura de técnicas, então, como nós vamos fazer aqui primeiro, ó? Aqui na base do triângulo, nós vamos pintar, fazer uma borda italiana falsa. Eu estou usando aqui uma caneta permanente, tá? É aquelas que compra em papelaria normal. Se você quiser, você pode fazer com a borda italiana. Eu estou fazendo com essa daqui porque eu acho mais prático e ela vai dar justamente o efeito que eu quero. Porém, esse sintético que eu escolhi aqui, que é o Prada, ele já tem uma borda bonita, ele tem uma borda branca por causa do fundo. Então, ele ficaria bonito também sem pintar, tá? Então, aí fica a critério de vocês, se vocês querem ou não pintar aqui as bordinhas. Aqui eu vou pintar nessa parte do triângulo, dos dois lados. Depois que você pintar, a gente só vai passar o fogo para selar. Aí é só a gente passar a chama assim, para dar uma selada na tinta, para não correr o risco dela soltar. Passa o dedo e vai sentindo para ver se ela está soltando. Se ela estiver soltando, continua passando o fogo e está pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou virar aqui no meu avesso, vou pegar aqui a minha régua e vou fazer uma marcação de 4 centímetros daqui da ponta para cima. Se vocês observarem, esses 4 centímetros é a primeira curva aqui do triângulo, porque ele tem duas curvas. Ó, aqui forma um triângulo, aí ele dá uma leve abertura e continua reto. É nesse encontro aqui, tá? Aí eu vou pegar aqui o meu fundo e eu vou fazer a costura junto com os meus espelhos. Os meus espelhos também têm essas curvinhas e vocês vão perceber que vai encaixar certinho aqui, ó, meu fundo nessa parte. Então, aqui é só a gente alinhar certinho meio com meio. Se você quiser fazer o pique para ficar bem dividido, até vou fazer aqui para ficar bem certinha a divisão. Vamos fazer o pique aqui no fundo. E aqui nós vamos fazer a costura luva, por isso que eu não pintei a borda aqui e nem aqui. No espelho não vai ter necessidade de fazer a pintura, tá? Aí, feito isso, só a gente posicionar os nossos piques e fazer a costura de um pé de máquina aqui prendendo nosso fundo. Feita essa costura, nós vamos rebater ela, só que dessa vez nós vamos rebater sentido o espelho. Esse excesso aqui nós vamos dobrar sentido para o espelho. Observem que já vai diminuir aqui o nosso espaçamento e já vai fazer uma bordinha para acabamentos futuros. Então, nós vamos fazer aqui, rebater todinha nossa costura. Agora é só a gente repetir para o outro lado, colocando o espelho também do outro lado. Com os espelhos posicionados com o fundo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o meu fole, vou pegar aqui e vou alinhar o meu fundo, aqui, a lateral do meu fundo, nessa marcação que eu fiz, tá? Vocês vão perceber que vai encaixar todo mundo aqui, ó, cobrindo as laterais aqui. Aqui eu coloquei uma fita para me ajudar a estabilizar nesse momento, para poder desvirar aqui, ó.
E agora eu vou fazer a costura aqui do meu fundo. Aqui, gente, o que que eu faço? Ó, eu vou sentindo aonde tá o meu fundo aqui, ó, e vou fazer fechando todo o triângulo aqui, tá? Aí vai ficar assim, ó. Aqui é o nosso fole, ele vai fazer um detalhe de vindo para baixo no fundo, tá? Agora vamos repetir o mesmo processo desse outro lado aqui. Depois que você fechou aqui o triângulo, nós vamos fazer o fechamento aqui, ó. Desse mesmo jeito que tá, você vai perceber que tá pegando aqui a parte de baixo. Nós vamos fazer a costura aqui, dessa pontinha, tá? Ó, a gente vai usar o próprio triângulo como referência e vamos fazer assim. A outra opção que você tem aqui, em vez de fechar o triângulo aqui, você pode começar a costura vindo daqui, vem, desce e sobe, tá? Aqui não tem tanta necessidade de fazer essa costura, eu só fiz ela porque eu acho bonito o acabamento que ela fica na bolsa, então você pode fazer assim, ou você vem daqui de cima, desce aqui e sobe, ou você faz como eu fiz agora, fecha o triângulo e agora a gente só vai fechar subindo aqui essas lateraisinhas, tá? Pronto, feito isso, nossa estrutura de bolsa está pronta agora para a gente poder fazer já a aba e colocar a estrutura e forro. Nós vamos fazer tudo de uma vez só aqui, tá? Na hora de fechar a bolsa, é só fechar com o forro pronto, tá? Para a gente fazer a estrutura da bolsa e o nosso forro, nós vamos fazer da seguinte forma. Primeira coisa, nós estamos fazendo essa bolsa no sintético 0.8, estou fazendo no Prada. Se você fosse fazer ela no Montana, que ia ser um processo muito mais rápido, que você não precisava colocar forro nem colocar estrutura, você não vai precisar fazer essa parte aqui, tá? Mas como a ideia é a gente fazer no 0.8, então a gente vai ter que colocar uma estrutura. Aqui eu estou usando o recouro, porém pode ser também o EVA, tá? Aqui o que eu fiz, ó, eu já cortei o meu forro conforme as medidas e o meu recouro também. O que vocês precisam observar? O fole e o espelho, eles vão ser o mesmo processo, tá? Eles precisam ficar com 2 centímetros para cima e para baixo e alguns milímetros, um pouquinho menos que meio centímetro para as laterais aqui. E aqui eu já passei uma fita, vocês podem usar cola de contato, só tome um pouco de cuidado se você for fazer com a cola de contato, para não colocar muita cola e vazar pelo forro, tá? Feito isso, nós vamos dobrar aqui para fazer o acabamento na parte superior e na parte inferior. E aqui eu já aproveito e já passo a minha fita para eu já poder posicionar depois na minha bolsa, tá? Ou, se você for colar, você vai colar depois também, naquele mesmo processo, tipo, você não cola aqui, cola no principal. Feito isso, você vai repetir o processo em mais um fole, tá? São 2 foles. No espelho, que vai ser a mesma coisa aqui, ó, vocês vão observar, milímetros aqui e a faixa de dobra. O que vai diferenciar é o fundo. O fundo, ele tem a mais, ele tem 2 centímetros para cada lado aqui e 3 aqui em cima. Ele vai ficar assim, aqui a gente não vai dobrar, ele vai ficar aberto porque ele vai ser a base. Feito isso, vamos reservar e vamos fazer nossa aba para a gente poder aplicar ela, depois aplicar o nosso forro. Bom, para começar a fazer a aba, nós vamos fazer aqui as marcações e vamos fazer o buraco, o retângulo aqui, ó. Ele é bem pequenininho, tá? Porque aqui eu fiz um retângulo de 1,5 cm, que é o suficiente para passar o meu metal que eu vou usar a argola. Se você for usar o quadrante, aí você vai ter que cortar do tamanho. Se você for cortar um quadrante de 2 centímetros, um buraquinho, um retângulo de 2 centímetros, tá? O que a gente vai fazer, ó? Aqui tem uma faixa de 5 centímetros por 1,5. E eu vou passar dentro do meu buraco aqui, do meu retângulo. E eu vou puxar ela até a minha marcação aqui, ó, aonde eu marquei, que vai ser os rebites, tá? No molde também tem essa marcação do rebite, não se preocupem com isso. Aí, feito isso, eu já vou fazer aqui o buraco, que eu já faço o buraco
na minha aba e na minha tira aqui embaixo, ó, pegando os dois aqui. Aí eu já posiciono meu rebite, depois eu venho e amasso no balancinho. Pronto, eu já apertei no balancinho aqui meu rebite. Aí agora eu vou passar meu metal aqui dentro, colocar aqui dentro e vou de novo passar dentro do buraco que a gente passou a primeira vez. É para ficar bem apertadinho, não pode ficar frouxo aqui, até para poder dar estabilidade pro nosso porta-alça aqui, tá? Então vamos com calma que a gente consegue. Passei, aí eu vou puxar bem aqui para ficar bem rente, aqui para já ficar meio que em pé aqui meu porta-alça aqui, onde vai ficar. E aí eu vou repetir o processo, eu vou puxar ele aqui para lateral e vou usar como referência aqui aquela marcação do outro rebite e vou fazer o buraco já para colocar o rebite e vou prender no balancinho. E tá feito aqui o nosso porta-alça na aba. Com os meus portas-alças aplicados, o que eu fiz? Eu só peguei aqui um pedaço de montana, que minha aba está sendo feita de montana, para fazer o meu fundo e esconder aqui os detalhes, tá? Já coloquei minha etiqueta. Aqui eu vou colocar botão de imã com rebite. Se você não for usar o botão de imã com rebite, já tem que colocar também os rebites aqui, o botão aqui, para poder esconder o acabamento. E como eu estou fazendo com montana, eu não preciso me preocupar com a borda. Porém, a outra ideia aqui que você poderia ter usado é o próprio material que nós fizemos com a bolsa, tá? Fazer com sintético 0.8 para fazer o forro aqui. Agora é só a gente vir aqui, ó, faz a costura começando aqui nessa caída de 45 graus, vem aqui, costura aqui todinho em volta e depois refila. Como vocês sabem, eu sempre gosto de deixar para refilar, que eu acho que fica mais fácil e o acabamento fica mais bonito. Vamos aplicar nossa aba agora. Eu já coloquei aqui no meu espelho da frente o botão, tá? E aqui eu já fiz a marcação de 4 centímetros de cima para baixo, aonde eu vou posicionar a minha aba aqui e vou fazer uma costura prendendo ela aqui. Bom, aqui eu já colei meu forro, tá? Do meu fundo. Eu só lembro que ele não é dobrado aqui, eu só centralizei e colei. Eu até vou ajeitar aqui um pouquinho mais para lá. É só a gente posicionar aqui. O que a gente precisa observar, aqui tem umas pontas que estão saindo. A gente precisa cortar essa ponta para não correr o risco de aparecer na bolsa. É só a gente dobrar assim, ó. Faz uma dobrinha e faz os piquezinhos aqui para não correr o risco de aparecer na hora que a gente fechar a nossa bolsa, tá? Então é só a gente... Pronto, eu já cortei aqui os cantinhos e por questão de segurança eu colei o meu forro todinho aqui na bordinha para ele não andar mais, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte aqui, eu vou pegar meu espelho, eu vou tirar aqui as fitas que eu coloquei antes. Se você for usar cola de contato, você passa a cola aqui no espelho e passa a cola no forro aqui, nos dois lados onde você vai colar, tá? E aí você vai entender o porquê tem essa sobra. Nós vamos alinhar essa parte aqui que já tem um acabamento com aqui em cima. Lembrando que nós precisamos deixar bem alinhado todo mundo e precisamos também deixar um pequeno espaço para cada lado aqui, ó. A importância desse espaço é não correr o risco de aparecer o forro e também para ter um bom acabamento, né? Deixa eu alinhar aqui certinho. Vou pegar o clipe para me ajudar aqui para não andar, antes de eu fixar tudo certinho. E aqui, ó, se vocês observarem, a importância de ter esse excesso aqui, ó, é fazer o acabamento aqui na parte de dentro, porque depois que a gente levantar, vai ficar um acabamento bonito aqui, tá? E aí, nós vamos desvirar aqui, ó, e bater um pesponto prendendo essa parte do forro.
Pronto, costurado. Aqui na parte da frente já tá com estrutura. Agora é só a gente repetir o processo nos foles e no espelho das costas, tá? Pronto, gente, nossa bolsa tá toda forrada já, com estrutura. Agora é só a gente fazer o fechamento dela. E foi o que eu falei pra vocês, a gente vai fazer tudo uma vez só. Por isso que é importante deixar um pouquinho menor aqui nas bordinhas, para não correr o risco do forro aparecer, tá? Então aqui, ó, vamos alinhar. Se você quiser passar uma cola aqui nas bordinhas para facilitar, fique à vontade, tá? Vamos alinhar simplesmente aqui, a gente ajeita aqui a ponta, ó, que aí vai encaixar todo mundo bem certinho. E aí é só a gente vir e fazer uma costura prendendo aqui a lateral, tá? Com a lateral fechada, as quatro, não se esqueça depois de pintar as bordinhas também, para ficar um bom acabamento. Olha que lindo que fica por dentro nossa bolsa, toda forrada. Olha só que legal que fica. E aqui eu já coloquei já o botão na parte da aba também, no molde tem a marcação. E a nossa bolsa tá pronta pra gente fazer a nossa alça, tá? Ó, ela fica uma bolsa bem charmosinha, bem estruturada. Olha que legal aqui o detalhe do fundo, que faz esses triângulos, o encontro aqui lateral. E vamos fazer aqui nossa alça de mão. Para fazer a alça, nós vamos cortar duas tiras. Eu tô cortando com 4 centímetros, porque o meu mosquetão é de 2, tá? Uma com 30 centímetros e a outra com 25 centímetros. Aí aqui eu vou fazer o encontro dos meios para fazer o acabamento. Gosto muito de fazer alça de mão e transversal desta forma, porque além de ficar com um acabamento bonito nas laterais, ela fica uma alça bem resistente também. Então não preciso me preocupar em dublar, fazer uma estrutura para a alça, porque eu estou dublando, na verdade, com o próprio sintético já, tá? Aí eu faço aqui o encontro dos meios nas duas faixas. E na faixa maior eu vou passar, eu já passei, na verdade, um pedaço de fita para estabilizar. E aí, como uma tem 5 centímetros menor que a outra, eu vou marcar aqui 2,5 centímetros e a partir desses 2,5 centímetros eu vou posicionar a parte menor e aí eu vou colocar aqui. Feito isso, eu só venho aqui agora, ó, dobro aqui as pontas dos dois lados e faço a costura prendendo todo mundo agora aqui, ó. Costura aqui e costura aqui. E pronto, minha alça de mão está pronta para ser aplicada na minha bolsa. Para fazer a aplicação, ou a gente coloca rebite ou a gente costura. Nesse caso aqui, eu vou colocar rebite para dar um charme. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa própria encontra aqui, ó, como marcação. Vou colocar meu metal aqui e vou virar aqui, ó, que aí fica um acabamento bonito. Vou repetir o processo para fazer a alça transversal com regulagem com 1,40 m, sem regulagem 1,10 m, tá? Pronto, nossa bolsa está finalizada com a alça de mão colocada e a alça transversal também. Uma bolsa bem graciosa, tamanho mediano para pequena, e ela fica linda e bem estruturada. Corte a fio no sintético 0,9 ou 0,8, você que define. Coloquei montana para dar uma facilidade e ajustada bem bonita na aba, e olha que graça que ela fica.